congregados para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Teu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar. Tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar. Tua glória, vem Senhor, sua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Vem Senhor. Aquele que tem o melhor plano para nós. Só continuarmos a confiar e esperar nele.
acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embasem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embasem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu.
bem mais que as forças de todo qualquer governante, todo homem. Nós estamos debaixo das forças e da graça do Senhor Jesus. Bem mais que forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi muito além, acima desta dor, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi muito além, acima desta dor, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi muito além, acima desta dor, morreu por mim, pensou em mim, me amou, me amou, me amou.
Aleluia, graça e paz. Bom dia a todos que estão aqui presentes no nosso auditório aqui da Comuna Batista, quem está online também. Louvado seja o Senhor no dia de hoje. E nós vamos, neste momento, orar. Nós vamos clamar ao Senhor mais uma vez. Estávamos afirmando com os cânticos, expressando o nosso amor ao Senhor. Desculpe, vou tomar com essa máscara aqui, que é obrigatório agora, desde a semana passada, os cultos públicos utilizar máscara. Hoje ainda somos autorizados a nos reunirmos aqui no salão, para quem está online assistindo de casa, só para explicar sobre isso. Mas devido às informações desses últimos dias, nós reduzimos pela metade a participação dos irmãos aqui no nosso salão, que já era reduzido abaixo daquilo que é permitido pela Prefeitura de Santo André. Nós estamos aqui no nosso prédio apenas com 30 e poucas pessoas aqui participando e servindo no dia de hoje, bem distribuído aqui no espaço, não tem aglomeração nenhuma, tomando todos os cuidados e mais uma vez com um testemunho de louvor a Deus também, gratidão a Ele. Desde setembro do ano passado, quando reabrimos para cultos presenciais, não tivemos nenhum imprevisto até hoje, tudo tem caminhado bem, debaixo de ordem, seguindo as orientações, e todo mundo aqui tem cooperado para isso. Quero agradecer mais uma vez aos irmãos que nos auxiliam aqui no cuidado com a igreja, e a você que está em casa também acompanhando, apenas testemunhando para ficar bem claro, e já adiantando aqui que nos próximos 2 domingos estaremos também seguindo as orientações da nossa Prefeitura e do Estado de São Paulo. Aí o culto será totalmente online, apenas com o pessoal que estará aqui dirigindo o culto, para aqueles que estarão em casa ou com seus aparelhos aí acompanhando online, podemos participar dessa nova fase novamente aí, conectados à distância. Mas, irmãos, eu estou falando isso para a gente poder, no dia de hoje, quem está aqui, quem está em casa online, a gente agora tem um momento de intercessão, orarmos, clamarmos ao Senhor neste momento. Mas uma coisa que eu queria te encorajar, antes de apresentar pedidos ao Senhor, clamar por alguém, A, B ou C, uma necessidade, que a gente possa, junto com esses cânticos que a gente estava cantando agora, a gente possa ter um momento agora de engrandecer o nome do Senhor, de exaltar o nosso Deus. A gente tem uma cultura evangélica que é às vezes muito encorajada de uma maneira errônea, que as pessoas se dirigem ao culto, à celebração de adoração a Deus, parece que cada um traz as suas listinhas de quero isso, quero aquilo, faz isso, faz aquilo, Senhor. E a gente às vezes altera a ordem das coisas, que estamos aqui para exaltar o nosso Deus em toda e qualquer circunstância. Apesar das circunstâncias, nosso coração serve ao Senhor. Nosso coração no dia de hoje busca o Senhor. E no meio desse caos todo que a sociedade está vivendo, a gente é um farol no meio de tudo isso. Nós somos aquilo que a gente tem aprendido estudando o Sermão do Monte, que são as mensagens que estamos meditando como igreja nos últimos dias, nas últimas semanas. Semana passada meditamos no texto, o pastor Paulinho esteve pregando, destacou sobre a questão de sermos sal e luz. E esse é o momento, a oportunidade da igreja ser um testemunho vivo das misericórdias do Senhor. Porque apesar das vacinas, hoje meu papai e minha mamãe já estão vacinados, um beijo para eles que devem estar acompanhando online. Ontem eles tomaram a vacina, estão seguindo aí as orientações médicas e do Estado sobre isso, decidiram por fazer isso, ainda falta tomar a segunda dose. Hoje estava falando com o irmão Tacírio, que também já tomou a vacina, já tomou a segunda dose hoje, inclusive, veio aqui para o culto para celebrarmos ao Senhor, amém, por isso. Mas hoje também tem muita gente com o coração apertado, porque temos o pai do Luca, por exemplo, que está internado, o Manuel, que é um amigo meu querido, um amigo de muitos anos, muito antes do Luca nascer, já era meu amigo, e dói muito o coração saber que a família do Luca está com essa dor no coração, com o pai internado, ele está com Covid, mas para complicar as coisas, teve um infarto também no hospital, e a gente está vivendo esses dias, a família da Michele, do André também, ela perdeu um tio essa semana, nosso coração está com vocês, Michele também nesse momento, outros irmãos aqui,
quê? Porque é um momento de dores, um momento de lamentação. Perdemos uma vereadora aqui, evangélica, cristã, nessa semana. O pastor Jair já havia compartilhado, estávamos orando pela vida dela, estava no primeiro mandato e faleceu também essa semana. A situação é grave, a situação é crítica, a situação do país é de muita injustiça e corrupção também, o que agrava toda a questão brasileira. Muitas mentiras que são propagadas, muita gente num caos desse continua com o coração ímpio, longe de Deus e sem temor da população e do Senhor, fazendo mal ainda. E assim a gente vai vivendo, mas a gente vive na dependência do Senhor. Igreja, nós temos o que anunciar. Igreja, nós temos o que falar. Nós temos o que encorajar uns aos outros. E no momento de hoje, eu quero lembrar o Salmo 91, versículo 2, que diz assim: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então confiamos no Senhor no meio dessa turbulência toda, e nós vamos clamar ao Senhor agora. Que Deus tenha misericórdia, que Deus intervenha. Testemunho também para a igreja, para a gente lembrar os irmãos, porque muita gente aqui não conhece. Essa semana perdemos também, perdemos aqui na terra, mas está no céu agora, o irmão, pastor, evangelista Luiz Palau. Para quem não conhece, e eu lamento muito uma geração que não conhece, nunca ouviu falar desse homem. Luiz Palau, depois de Billy Graham, foi o maior evangelista que conhecemos nos últimos anos, nas últimas cruzadas aí, evangelísticas. E era um irmão argentino, radicado nos Estados Unidos, e esteve com câncer, e faleceu essa semana aos 86 anos, mas completou a carreira. Esse serviu até o fim da sua vida. E Deus me deu o presente de, em 2017, estar no Canadá, participando de uma conferência de plantadores de igrejas, e ele era um dos preletores. Eu vi esse homem pregar naquela ocasião, com 82 anos de idade, com um vigor, gente, uma alegria que me impactou. Vou levar para sempre a memória isso. Então hoje também, quando um crente falece, quando o crente encontra esse dia da morte, nós em Cristo temos uma esperança que Ele está com Jesus. Então a gente lamenta, mas ao mesmo tempo, que testemunho bonito. Estou falando isso porque a gente está vivendo esse contraste no mundo todo. Tem gente que não tem, nessa hora da morte, fica perdida, com medo. Mas irmãos, em Cristo Jesus nós temos esperança. Ele continua sendo o nosso refúgio, o nosso Deus. E é tempo de anunciarmos a salvação em Cristo Jesus enquanto é tempo. Vamos orar? Vamos engrandecer o nosso Deus. Eu queria te convidar, você que está em casa também. Tem esse momento, essa pausa no seu coração. Ore, clame ao Senhor. Mas antes de clamar, exalte o Senhor. Exalte o nosso Deus. Bendito seja o Senhor, Deus. Bendito seja Teu santo nome no dia de hoje. Senhor, hoje, se estamos aqui nesse espaço ainda enquanto é permitido, e os nossos irmãos estão também assistindo esse culto, participando online, dentro dessas limitações que a gente tem enfrentado, Pai, esse aprendizado que também estamos recebendo, Deus da vida. Senhor, obrigado, porque podemos ainda estar conectados e ouvir a Tua palavra, contemplar o Senhor, adorar ao Senhor, orar uns com os outros. Mas Deus, como Tua igreja, reunida aqui, nesta cidade, reunida online, reunida neste mundo todo, Pai, recebe a adoração da Tua igreja, o louvor do Teu povo, daqueles que são redimidos e lavados no sangue de Jesus, um povo que o Senhor tem santificado, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus que não aceita a injustiça, a impiedade, o coração corrupto, os homens maus que não temem o Senhor. Senhor, a Tua santidade, Pai, requer de nós que a gente coloque a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus, porque é por causa de Cristo Jesus que somos justificados, é por causa de Cristo Jesus que somos perdoados e lavados e somos santos. Somos o Teu povo por causa de Cristo. Então, Deus, no dia de hoje, nesse caos, mas nosso coração
junto com as canções que temos apresentadas aqui, Pai, ao Senhor, e louvamos o Senhor, bendizemos o Teu nome. Mas Deus, hoje também lemos agora na Tua palavra, nesse salmo, o Senhor continua sendo o nosso refúgio. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, Deus, no dia de hoje oramos e clamamos por uma intervenção do Senhor no nosso mundo, na nossa cidade, na nossa igreja, nas nossas famílias, aqueles que estão chorando hoje, Pai, que o consolo do Teu Espírito Santo possa ser derramado e encontrado nessas vidas, nessas famílias, que hoje lamentam a morte, lamentam parentes e pessoas queridas que estão internadas, não apenas por causa do Covid, mas também com o agravamento dessa doença que estamos enfrentando agora. Mas Deus, nosso coração está sendo bombardeado por notícias de morte, e esse caos econômico que estamos enfrentando e vivendo, e está na iminência de se agravar. Mas Pai querido, que o nosso coração hoje, pela Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, possa encher o nosso coração da esperança viva que é o Senhor. Ó Deus, ensina-nos a viver o dia da dor, o dia mau. Ensina-nos como Tua igreja a perseverarmos, Pai, apesar das circunstâncias. Ó Senhor, ensina a Tua igreja a perseverar em meio à tribulação. Ensina-nos, porque a Tua palavra nos prepara para esse dia. Senhor, e esses sinais apontam para a iminência da Tua volta, da volta de Cristo Jesus, do Teu Filho amado Jesus, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Ansiamos por esse dia, Pai, porque somos Tua igreja, somos a Tua noiva. Senhor Jesus, vem nos buscar, sim. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E enquanto esse dia não chega, Pai, Deus, alcança o perdido, alcança aquele que está longe de Ti. Ainda, Pai, alcança com a Tua bendita salvação, Pai, para que mais e mais e mais pessoas possam ter a alegria da Tua salvação em suas vidas, Deus. Tem misericórdia, Pai, hoje, de pessoas que estão passando pelo desemprego, pessoas que estão com seus negócios fechados, pessoas que não sabem o que será do dia de amanhã com a provisão nos seus lares e na sua casa. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Pai, daqueles que no dia de hoje, Pai, estão também aflitos com resultados médicos. Senhor, tem misericórdia ao nosso clamor. Somos limitados demais, frágeis demais, Deus, nesse momento. Mas o Senhor, Deus, é o Deus presente no dia da angústia. O Senhor é o Deus presente no dia da tribulação. E aguardamos pelo Teu livramento, Pai, no nome bendito de Jesus. Oramos agora e apresentamos ao Senhor nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Tem alguns irmãos aqui no salão em pé. Pode sentar, irmãos. Fiquem à vontade. Só para orientar aqui os irmãos. Queridos, a gente vai fazer também uma mudança um pouco no nosso ordem de culto. Nos últimos domingos, também explicando para quem está em casa, a gente tem feito já alguma sequência de semanas, nossos momentos de ofertas e dízimos ao final do culto, por uma questão do nosso ambiente aqui do auditório, de ordem, na hora que o pessoal vai apresentar ao gasofilácio. E aqueles irmãos presentes aqui no salão, se desejarem ofertar hoje, através do envelope, nós temos um envelope que está aí próximo ao seu assento, então você preenche, você coloca a oferta que você deseja apresentar ao Senhor, se é dízimo, se é oferta missionária, enfim, você pega o envelope. Ao término do culto, quando formos embora, você coloca no gasofilácio. Essa movimentação vai continuar assim, a não ser que a gente também compreenda e aí nas próximas semanas veja uma questão de mais facilidade aqui no nosso meio. Mas eu estou trazendo para esse momento do culto, para aqueles que estão em casa também entenderem, nós vamos cantar mais um cântico de louvor e adoração ao Senhor. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, hoje o pastor Jair vai estar pregando na sequência do Sermão do Monte. Pastor Jair, que Deus te use poderosamente hoje, cheio do Espírito Santo e da palavra que vai ser ministrada ao nosso coração. E hoje também, gente, a gente vai, nesse momento, fazer essa pausa aqui para consagrar os dízimos e ofertas. E eu queria falar
para quem está em casa e aqueles que estão aqui, nós não estamos fazendo isso para arrecadar mais dinheiro para a igreja, não é essa a intenção. Eu só percebo que a gente estava fazendo um pouco acelerado esse momento, e eu creio na importância de lembrar o nosso coração, e esse ato, quando nós participamos das contribuições, das ofertas que são apresentadas ao Senhor, que esse é um ato de louvor e adoração a Deus também da igreja do Senhor. Esse é o momento que aqueles que participam consagram os seus recursos, as suas finanças, aquilo que Deus tem provido na sua casa, e apresentam ao Senhor. Então, a nossa igreja tem sido ensinada assim, continuaremos assim. Quando nós ofertamos, e você que está em casa também, nós dedicamos esses recursos para que o Senhor nos dê graça e sabedoria, sim, para prover as necessidades da nossa igreja local, mas é muito mais do que isso. É para prover os recursos que o Evangelho continue a ser anunciado onde Deus tem nos reunido. Que se houver alguma família em necessidade no nosso meio, que a gente possa socorrer também no dia da adversidade. E eu quero falar para toda a igreja, nós semana passada estivemos arrecadando o quilo de alimento, as cestas básicas, e mais um mês que pela misericórdia do Senhor temos provisão para as famílias da nossa igreja local, para a Missão Sal, Projeto Shalom, que recebe essas doações também. Se você desejar doar algo, um item, um alimento, algo que é para abençoar o próximo, e você quiser trazer aqui à igreja, entre em contato conosco também. Mas, irmãos, se você estiver passando por alguma necessidade, nós não vamos expor a sua vida, mas com muito respeito, iremos tratar dessa questão, dessa necessidade, e se for possível, e faremos o que for possível, para que o amor, a misericórdia, a provisão de Deus chegue à tua vida. E desde o início dessa pandemia, graças ao Senhor e a sua misericórdia, não faltou recursos para a nossa igreja local, para a obra missionária. Como testemunho aos irmãos também, hoje é o segundo domingo que estamos com essa transmissão mais bonita, mais apresentável. É isso aí, moçada? Me deu um sinal que está dando certo a transmissão hoje. Eu estou falando pela fé, mas acredito que você que está em casa, está chegando uma melhor imagem. Que bênção que hoje é o pastor Jair que vai pregar. Se prepare, Jairzão. Isso é bom para a gente pregar menos também, falar um pouco menos, mais objetivo, brincadeira. Mas, gente, estou falando tudo isso, eu quero dar um testemunho para a igreja novamente. Essa semana, nós estamos pagando mais a último valor, que é da parte técnica da equipe, dos irmãos que vieram prestar o serviço aqui, de instalar e ensinar a equipe que hoje está trabalhando aqui, de voluntários da igreja, de tudo que foi feito aqui. E louvado seja Deus que essa oferta foi uma oferta de uma família da igreja e está suprido já esse valor. E na verdade, se ficássemos fazendo aquela conta, como é que a gente vai gastar esse dinheiro agora? Como é que vamos pagar esse equipamento? Mas quando a gente colocou esse desafio desse equipamento, não foi para vaidade humana. Esse equipamento, esses recursos é para abençoar a igreja, e mal sabíamos que logo na estreia ia ter esse agravamento das circunstâncias, e estamos conseguindo, estamos aprendendo ainda. Se você pedimos a sua compreensão, se aconteceu algumas falhas, a gente está aprendendo a usar. Os irmãos aprenderam praticamente do zero a utilizar esse software. Mas o que eu queria falar para a igreja, já pagamos mais da metade dos valores aí desse equipamento, e eu acho que tem mais abril e maio termina, a última prestação disso, a cada mês o Senhor tem provido. Eu estou falando isso por quê? Porque é assim que Deus faz. Aprendi com o pastor Sidney Costa, meu querido amigo da Igreja Batista Memorial de Alphaville. Ontem eu estava com irmãos aqui da igreja, da liderança, a gente estava conversando, e aí eu lembrei essa frase que, na verdade, o Sidney emprestou de uma outra pessoa, que eu não estou lembrando agora quem que é a versão original, mas eu aprendi com o Sidney sobre isso, e ele fala de uma maneira muito bonita aí de Deus, sobre a obra de Deus, feita com as pessoas de Deus, vai receber a provisão de Deus para ser realizada. E é assim que a gente caminha, irmãos. Estamos vivendo um dia difícil, mas os irmãos aqui que têm mais idade, eu era adolescente, criança da classe Cordeirinho de Jesus daquela época, mas eu lembro da época da hiperinflação. Irmãos, se a igreja naquela época, tem irmãos aqui que já viveram o testemunho do Senhor do que era receber como igreja as ofertas no domingo, ou os irmãos que recebiam o salário também naqueles dias, e na segunda-feira o salário começava a evaporar, se você não tivesse um mecanismo de colocar no banco e se proteger. À noite os preços mudavam,
No outra semana era uma loucura, gente. Época do seu Sarney, que ainda vive, está entre nós, mas que pouca gente fala. Dias de muita calamidade no nosso país, antes de termos o ajuste aí, que foi o Plano Real. Então, moçada que é mais nova, não sabe o que é isso, não lembra, eu não estou falando isso para acusar ninguém, não. Estou falando apenas para lembrar, para vocês entenderem que é o mesmo Deus, nos provendo, amparando nossas famílias no dia de hoje. Então, fiquem firmes. Dói. Sim, é ruim passar por isso, porque se você pudesse escolher uma outra estrada, você escolheria. Mas nós continuamos confiando no Senhor. Ele continua sendo o Deus da nossa salvação, o Deus presente no dia da angústia. E eu estou falando tudo isso porque nós vamos agora, quem está em casa, se você desejar ofertar, dizimar, os dados bancários da igreja estão aí na tela, mas nós vamos orar, e aqueles que estão aqui presentes, você pode pegar o envelope, separar o valor, no final do culto, você coloca no gasofilácio, tá bom? Que vai estar aqui na saída. Mas esse momento é importante, irmãos, vamos orar agora, vamos clamar. É dia de muita gente, microempresários, pessoal que tem comércio pequeno, pessoal que depende das suas comissões de vendas. É dia difícil, dia que está difícil de programar. Precisamos sim da direção do Senhor, mas ao mesmo tempo, pela fé, prosseguir e caminhar e fazer o bem. Porque no dia certo, Gálatas fala sobre isso, a gente continua fazendo o bem no dia chamado hoje, e no dia certo colheremos o fruto disso. Vamos orar. Pai querido, nesse momento queremos apresentar ao Senhor nossos dízimos e ofertas e louvar o Senhor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Sim, o Senhor sabe das necessidades de cada um. Alguns aqui têm menos recursos no dia de hoje, alguns estão na iminência de um desemprego ou já vivendo o desemprego, outros estão com seus negócios fechados. Pai, há muitas pessoas aflitas, desde os mais humildes no seu trabalho e empresários, mas Senhor, coloca a tua mão sobre cada um, coloca a tua mão sobre a tua igreja também, Pai, para que possamos cuidar uns dos outros nesta hora. Senhor, o Senhor é o Deus que nos sustenta e nos guarda, e tudo aquilo que chegar em nossas mãos, ó Pai, queremos dar honra, glória e louvor ao Senhor, sabendo que é o Senhor que toca nossos corações, Senhor que de fato manifesta o teu amor através desses valores que são apresentados ao Senhor agora. Então é com um coração que louva e adora ao Senhor, recebe nossos dízimos e ofertas para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ouvir mais uma canção de louvor a Deus e em seguida o pastor Jair vai estar pregando. Prepare seu coração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se investirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia
elevada. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Graça e paz, queridos, a paz do Senhor Jesus, a você que está aqui presencialmente e a você que está também online, em sua casa, participando, adorando ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Jesus, Ele é o centro de nossas vidas, é o centro de todas as coisas. É a nossa esperança, é nele que depositamos a nossa confiança, é por ele que somos vitoriosos, é por ele que alcançamos misericórdia, é por causa dele que estamos aqui. Amém, irmãos? Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Pastor André não estaria, Delane não estaria, você não estaria aí em seu lar, adorando o Senhor. Nós estamos aqui porque Ele é o centro de todas as coisas, de toda a verdade. Ele é o extremo, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim. Nele reside toda a verdade, nele reside todo o amor, toda a esperança. Em Jesus nós esperamos também nesta manhã. Amém, irmãos? Em Cristo nós depositamos. E quando nós oramos, é interessante nesses dias, estava prestando atenção aqui na letra do... Estava prestando atenção. É tanto apetrecho agora, né? O óculos já era terrível, agora a máscara e... A gente está numa fase assim, totalmente nova, né? Estava prestando atenção no louvor que foi cantado. Cada vez que a nossa possibilidade de crescermos um pouco mais, né? Porque aprendemos um pouco mais. E muitas vezes nós oramos
Vamos por alguém que está enfermo, e essa pessoa, de certa forma, não vemos assim, o objetivo da nossa oração, a princípio, né? A princípio, parece que não foi alcançado. Na verdade, o objetivo que tem que ser alcançado, o propósito nosso é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Daí, vontade, assim na terra como no céu, né? E Deus é Deus. Eu não sei se ao final, me parece que o grupo de louvor estará cantando, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, continua sendo soberano. Se Ele curar, não curar, Ele continua sendo Deus. Parece que está havendo um probleminha com o microfone, né? Estaremos utilizando esse microfone sem fio, né? E estávamos mencionando, se Deus atender às nossas orações, Ele é Deus. Se Ele não atender, Ele continua sendo Deus. Nós estamos na presença do Senhor, porque Ele é soberano, e a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Na continuação do Sermão do Monte, hoje nos cumpre meditar, refletir em Mateus capítulo 5, versos 17 a 20, que é continuidade do que vem sido pregado. Eu gostaria que projetassem. A projeção certamente vai ajudar você também a acompanhar a leitura das Escrituras Sagradas. Estarei lendo aqui. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, disse Jesus. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém? Começa aqui a segunda parte do Sermão do Monte. Jesus, ele continuando a ensinar, agora ele passa a explicar a relação entre a lei de Moisés e, na verdade, o Novo Testamento, o Velho Testamento, que está na lei de Moisés e os profetas, e o Novo Testamento, ele na qualidade de Messias esperado. Jesus era esperado pelos judeus, era profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, e quando ele começou a ensinar, naturalmente notava-se uma certa superioridade e autoridade de Jesus nos seus ensinos e nos milagres que confirmavam a verdade que ele pregava. E estavam certamente observando, né, os rabinos, os mestres religiosos do judaísmo, que certamente eram levados a pensar, olha, esse aí, ele vai eliminar a nossa base religiosa. Ele vai acabar com o judaísmo, ele vai acabar com a lei, com Moisés, né? Porque ele prega com autoridade. E Jesus aqui, nesses textos sagrados, nesses 4 versículos,
ele esclarece muito bem que ele não tem essa finalidade. Ele não veio com esta finalidade de acabar com os ensinos de Moisés. Ele era o Cristo esperado, o Messias aguardado. Ele que deveria ser o maior dos profetas. Na verdade, ele não iria de modo nenhum revogar o que fora profetizado por Moisés, pelos profetas. Seria uma blasfêmia para os judeus se Jesus revogasse tudo isso. E ele, desde o início do seu ministério, quando ele fundou ali o seu ministério do batismo no Jordão com João Batista não queria batizar Jesus. Ele reconheceu ali a superioridade de Jesus como o Messias, o Cristo esperado. Ele não queria batizar Jesus. E Jesus disse em Mateus capítulo 3, verso 15, que eu queria que projetassem, Jesus respondeu claramente para João Batista: João, deixe assim por enquanto. Por enquanto, João, deixa assim, deixa como está. Convém que assim façamos, João, para cumprir o quê? Para cumprir toda a justiça. E João então concordou com Jesus e batizou Jesus. Esse texto sagrado, assim, quando o pastor André pediu-nos para meditar e pregar no dia de hoje, sinceramente as minhas pernas tremeram. E eu digo a vocês e confesso que com toda humildade, essa noite eu sofri muito, né? Sofri porque se nós ensinarmos à igreja algo que não seja verdade, ainda que por ignorância, né? Olha, é um peso terrível sobre nós. E com temor e com tremor, estamos aqui para expor a verdade do Evangelho. E que o Espírito Santo de Deus possa iluminar as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos compreender a essência da palavra de Deus. É natural que aqui se cumpre a verdade que o Senhor Jesus falou: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste, escondeste essas coisas dos sábios, dos entendidos, dos doutores, dos intelectuais, e revelaste aos humildes e pequeninos. Por mais que nós queiramos compreender, alguém queira compreender as Escrituras, a Bíblia Sagrada, somente intelectualmente, queira justificar intelectualmente, ele não conseguirá. Porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que convence você que algo é pecado. Não sou eu. Por mais que falemos, por mais que você fale ao ouvido de alguém, você simplesmente vai conseguir irritar essa pessoa e lançar essa pessoa contra si. Mas é o Espírito Santo de Deus. E toda vez que falarmos a palavra de Deus, devamos falar com temor, com tremor, com a graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus iluminando a nossa mente. Então eu queria que nós fizéssemos aqui uma breve oração agora. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, acabamos de ler aqui a passagem das Escrituras Sagradas. E nós precisamos, Senhor, que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos esse texto sagrado, que tantas pessoas evitam tentar compreender. Nós não queremos intelectualmente, Senhor, tentar entender pela intelectualidade, mas pela revelação do Espírito Santo do Senhor,
compreender a verdade do Evangelho. Abençoa as nossas vidas, aquele que está aí em sua casa, no seu lar, online, ouvindo e meditando e refletindo na Tua palavra. A nós aqui na comunidade, aqui no salão, presencialmente, também que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos ilumine e que possamos sair daqui hoje enriquecidos pela palavra do Senhor e compreendendo a palavra do Senhor exposta nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Para compreendermos o nosso texto bíblico hoje, nós precisamos, eu entendi que nós precisamos de enxergar esse texto, né, que envolve a questão da lei e os profetas, quer dizer, que envolve o Velho Testamento e o momento que nós vivemos, no Novo Testamento, em dois aspectos. Eu até queria que projetassem aqui para ficar bem frisado. Precisamos compreender o papel da lei de Moisés com a finalidade de salvação, primeiro, né? E em segundo lugar, o papel da lei para regular as relações humanas. Por quê? Porque a lei de Moisés, como mediadora de salvação, como a finalidade de salvação, ela morreu. Podemos afirmar isso com certeza. Como mediadora de salvação, ela morreu. A lei não é que ela não tem serventia para nós, os cristãos. A lei, ela nos mostra que nós somos transgressores, que nós pecamos, né? E segundo a lei, está escrito em Hebreus 9:22, quase todas as coisas só são purificadas com sangue, né? E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Em outras palavras, quanto mais eu procurar ser salvo pela obediência da lei, mais perdido eu me torno, né? Mas eu vejo que eu sou um transgressor dela. Eu queria ler aí em Tiago, capítulo 2, verso 10 e 11, nós citaremos a Bíblia exaustivamente hoje. Tiago, capítulo 2, verso 10 e 11. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você comete adultério, se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Em outras palavras, quanto mais eu procurar, né, pela obediência à lei, ser salvo, mais perdido eu me torno, mais transgressor ela me aponta. Por quê? Quando ela diz, não adulterarás, né? Está escrito nos próximos ensinos de Jesus aí, ele faz alusão ainda que por fora eu não faça isso, mas por dentro eu sou sujeito a desejos lascivos. Quando ela diz, não roubarás, ainda que por fora eu não roube, mas lá por dentro, eu trago cobiça no meu coração, no meu interior, na minha natureza. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20, eu gostaria que fosse projetado para você acompanhar. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Quer dizer, você não será justificado diante de Deus, baseado na obediência à lei. Pois é mediante a lei
que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Por quê? Porque quanto mais por meu esforço próprio eu procurar obedecer à lei, eu vejo que eu não tenho condição por mim mesmo, né? Para a salvação, o perdão do pecado, a lei exigia sacrifício expiatório pelo pecado. Um perfeito sacrifício chegou. Quando João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é isso que ele estava dizendo. Olha, o tão esperado, tão profetizado Messias, aquele que há de tirar o pecado da humanidade, ele chegou, é esse aí, né? A lei de Moisés, com a finalidade de salvação, teve seu cumprimento em Cristo Jesus. E ela foi cumprida em todos os sentidos. Quando Jesus, na cruz do Calvário, ele disse aquela frase, aquela expressão, que está bem clara em João capítulo 19, versículo 30, ele disse: está consumado. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Dizendo está consumado, ele é o mesmo que ele dissesse: está quitada. Todas as dívidas, toda a dívida está quitada, está consumado, eu cumpri tudo, eu estou pagando tudo, estou pagando centavo por centavo. A justiça agora é manifesta, né? Foi manifesta através do sacrifício de Jesus. Jesus cumpriu toda a exigência da lei. Quando a lei dizia sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, estava se cumprindo ali na cruz de Cristo. Com o sangue de Jesus sendo derramado, a justiça estava sendo feita. Agora, doravante ao sacrifício de Jesus, nós podemos ser justificados. A justiça agora de Cristo Jesus está sobre nós. E em Romanos, capítulo 3, verso 21 a 28, eu gostaria que você acompanhasse essa leitura, porque ela mesma fala por si própria. Capítulo 3, verso 21 a 28. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, justiça de Deus mediante a fé para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui é interessante percebermos uma verdade declarada. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso quer dizer que aqueles do Antigo Testamento, aqueles que eram fiéis ao Senhor, a salvação deles também depende de Jesus. Eles foram salvos porque creram na promessa de Deus que um dia enviaria o o, Messias esperado. Em outras palavras,
em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Cumpre dizer também que o que os profetas vaticinaram, profetizaram, Jesus cumpriu. Ele cumpriu a lei, como ficou claro aqui nesse texto de Romanos que acabamos de ler, e ele também, ele cumpriu todas as profecias que os profetas anunciaram sobre a pessoa dele. Certa vez Jesus estava na sinagoga num dia de sábado, e foi-lhe dada a oportunidade de ler o livro do profeta Isaías, como era costume no culto judaico. Havia um momento da leitura do rolo, dos pergaminhos, e Jesus abriu ali o pergaminho e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então, ele declarou ali claramente: olha, o que os profetas falavam, profetizavam sobre o Messias esperado, se cumpriu na minha pessoa hoje. Está se cumprindo em mim hoje. Eu estou cumprindo não somente a obediência, toda a obediência, né? A perfeita obediência à lei de Moisés. Estou cumprindo também aquilo que os profetas anunciavam a respeito do Messias esperado. Numa segunda ótica, numa segunda visão, que nós devemos enxergar para compreendermos essa passagem, nós devemos, creio eu, enxergar a lei como reguladora das relações humanas. Isso, ela continua firme, a lei não passa, a lei não muda, a lei não é anulada no aspecto das relações horizontais, aqui no plano de relações entre as pessoas. Ela continua firme como reguladora, como instrumento de regramento de boas práticas. Ela continua firme, dando validamento a tudo que é saudável nas relações humanas e sociais. Ela serve para nortear as boas práticas civilizatórias até os dias de hoje. Haja vista que a ética judaico-cristã, ela é utilizada, ela é a base valorativa dos ordenamentos jurídicos. Quando se escreve a legislação das nações que são democráticas, eles usam como base de valor a ética judaico-cristã, até os dias de hoje. No Brasil e em outros países democráticos, a base para se escrever a lei, ela é provinda da ética judaico-cristã, quer dizer, da lei de Moisés.
aperfeiçoada, né? Interpretada por Jesus. Até hoje, ainda, as nossas relações, as nossas boas práticas civilizatórias, boas maneiras, elas são reguladas, os ordenamentos jurídicos, toda a base jurídica, toda a lei, ela é feita nas nações que são democráticas, utilizando-se a lei de Moisés e complementada com a interpretação do próprio Senhor Jesus. Então Jesus não anulou de modo nenhum essa serventia da lei para regrar a relação no sentido horizontal, não no sentido vertical, não em relação à salvação, em relação a nosso relacionamento com Deus, em relação à dívida que tínhamos outrora e não podíamos saldar de maneira nenhuma, porque as nossas justiças são como trapos de imundícia aos olhos do Senhor. Nós não conseguiríamos alcançar essa régua. É como aquele esporte, salto de varas, é isso, André? Salto de varas, que a pessoa vai correndo e ele salta cada vez mais alto. Chega uma hora, o nível ele não consegue alcançar. O nível é tão altíssimo que nós, homem nenhum, conseguiria alcançar. Nós somos pecadores. Somente Jesus, o perfeito, aquele que nunca pecou, ele cumpriu toda a lei. Perfeitamente ele cumpriu toda a lei. E a justiça que cabia a ele, caiu, que cabia a nós, caiu sobre ele. A justiça que cabia a nós, caiu sobre ele. Quer dizer, cumpriu toda a lei com a morte expiatória na cruz do Calvário, dando o seu precioso sangue para perdão dos nossos pecados. Então Jesus não anulou a lei. Ele não anulou. Ele deixou bem claro que hoje, a lei, ela serve sim para regrar a nossa conduta, nós somos salvos não pela obediência à lei, né? Mas nós somos salvos para as boas práticas, para a obediência às boas práticas, às boas obras. Nós somos salvos não pelas obras que fazemos, nós somos salvos para obedecer a palavra do Senhor, que eleva a conduta cristã a um ideal acima do que se pregava nas sinagogas, né? Eu, pesquisando um pouco, eu estudei um pouquinho sobre o que John Stott, ele fala na sua obra chamada A Mensagem do Sermão do Monte. Ele sugere uma receita para nós compreendermos o texto sagrado em questão. Ele divide o texto sagrado, esse Mateus capítulo 5, versos 17 a 20, divide em duas partes. No versículo 17 e 18, ele analisa ali Cristo e a lei, repetindo a expressão para nós vermos como isso é verdade, né? Que o 17 e 18 está relacionado entre Cristo e a lei. Não pensem que vim, no 17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, no 18. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Muita gente continua perguntando sobre o Velho Testamento, né? Escuta, o Velho Testamento eu posso então desprezar? Não. O Velho Testamento para nós, repetindo, ele é o nosso
parâmetro de regramento, na verdade, ele contém ensinamento doutrinário para as nossas vidas nos dias de hoje. Não é de se estranhar, a revelação de Deus, ela foi e é gradativa. Ela começou lá em Gênesis, com uma pequena luzinha, Deus revelando a sua vontade, uma pequena velinha acesa, uma pequena chama, e ela foi com os profetas, ampliando, Deus se revelando através da sua palavra, e cada dia, a cada ano, a cada profeta, a cada mensagem, Deus se esclarecendo a sua vontade, e até chegaram num farol, um farol que é Cristo Jesus. Com a vinda de Jesus, a revelação de Deus, então se complementou, se completou. Então, o Velho Testamento, ele não é desprezível. Na verdade, ele contém ensino doutrinário, ele nos instrui sobre Deus, sobre o homem, sobre a salvação. Ele traz doutrinas que nós até hoje devemos atentar para elas. E segundo o Velho Testamento, ele contém também o que já falamos de profecia preditiva, quer dizer, grande parte dele contemplava o dia do Messias, profetizando, né, por meio de palavras, figuras e tipos, que um dia viria alguém que iria cumprir integralmente a lei, no sentido de que o predito aconteceria, e esse dia se cumpriu em Cristo Jesus, porque o próprio Jesus, repetidas vezes, ele declarou que as Escrituras davam testemunho dele. Ele explica que a obediência também à lei, ela será implicada aos seus discípulos, né? Jesus não somente cumpriu a lei, mas ele também explicou que a nós também nos cabia cumprir, mas nesse sentido, a lei como sendo instrumento de regramento entre as relações civilizatórias. Assim mesmo, como já disse, a base do ordenamento jurídico de várias nações, hoje, ainda hoje, depois de 2000 anos, depois de tanto tempo passado, continua sendo a ética judaico-cristã. É nesse sentido que a lei, ela tem o seu papel firme. Não passou, a lei não passou nesse sentido. A segunda parte, que John Stott esclarece, nos versículos 19 e 20, ele enxerga que a Bíblia está falando aí, a palavra de Deus, Jesus está falando sobre o cristão e a lei. Os dois primeiros, 17 e 18, sobre Cristo e a lei. E agora, 19 e 20, sobre o cristão e a lei. Leirei novamente, para ficar bem claro. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus faz alusão aí aos fariseus. Os cristãos, eles vinham inicialmente, né, de uma cultura religiosa influenciada pelos fariseus, pelo ensino dos fariseus. Os escribas e fariseus. Escribas, eles eram mestres da lei que copiavam as escrituras, eles copiavam os contratos legais, copiavam
os registros civis e eram considerados autoridades religiosas. E os fariseus, eles eram ferrenhamente ortodoxos, né? E passando até da fé para uma religião constituída de formalidades e cerimônias. Eles davam mais valor ao elemento cerimonial do que o elemento moral, da ética, da moral que a lei trazia. Eles até calcularam o número de mandamentos que devia se obedecer. Calcularam 248 mandamentos e 365 proibições. Deixavam de lado os mais importantes e elevavam os secundários, eliminavam o divino e salientavam a tradição humana. Era uma justiça formal, tremendamente formal, de teto reduzido. A justiça deles se estreitava em meras proibições. Olha, é proibido isso, é proibido aquilo outro, mas tudo isso como esforço para alcançar a salvação. E é exatamente isso que a Bíblia Sagrada deixa claro, que de Gênesis a Malaquias há uma mensagem principal, né? Todas as pessoas são pecadoras e merecem punição de Deus, mas Deus prometeu enviar um Salvador. As religiões, fora o cristianismo, elas têm como objetivo o esforço da pessoa para alcançar o favor de Deus. Olha, a obediência à lei, à norma, aos mandamentos, e dessa forma você estaria alcançando o favor de Deus. Mas a régua é tão alta que ninguém jamais conseguiria alcançar o favor de Deus, o perdão de Deus, senão pelo plano salvífico que o Senhor, o próprio Deus, estabeleceu, enviando Jesus, o Senhor Jesus, para morrer na cruz do Calvário. E pela fé nesse Salvador, até as pessoas, como já disse, do Antigo Testamento receberam a salvação e o perdão pela fé que ele viria. Jesus é aquele prometido Salvador. Ele veio cumprir a lei e os profetas. Ele veio para guardar todos os mandamentos de Deus perfeitamente e cumprir todas as promessas sobre o Salvador contidas no Antigo Testamento. A justiça que marca o cristão é Cristo e este crucificado, ainda que quiséssemos obedecer à lei, toda a lei, obedecer toda a lei, mesmo assim não alcançaríamos, e um só pecado seria demais para nós, né? Para alcançarmos o favor de Deus, se não fosse a misericórdia, o amor e a compaixão do Senhor. Então, tentar conseguir a salvação através de obediência a regras, sem crer naquele que veio para perdoar os nossos pecados, é uma barca furada. Nós cremos na salvação, de acordo com o que Jesus deixou claro, de acordo com o que Paulo escreveu também, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém bata no peito e se glorie, dizendo, olha, eu sou bom, eu alcancei pelos meus próprios méritos a salvação. Recapitulando, a lei como regramento da conduta entre as pessoas, ela continua aí com a sua eficácia. Mas a lei, como mediadora de salvação,
ela foi cumprida em Cristo. Cristo, o Jesus que nós cremos, somente Ele cumpriu perfeitamente. Ele pagou todo o preço. Quando Ele disse, está consumado, está completada toda a obra de salvação. E é nesse está consumado que nós fiamos, então, a nossa fé, que Jesus cumpriu, Jesus pagou tudo aquilo que era exigido para a nossa salvação. Amém, irmãos? É por Ele que estamos aqui. É nele que depositamos toda a nossa confiança. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. O castigo que cabia a nós caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não existe outra verdade. A verdade do Evangelho é exatamente essa, é muito simples. Você por si mesmo não consegue alcançar a salvação. Você que está ouvindo aí, talvez em seu lar, em sua casa, por mais esforço humano que você faça, será em vão para alcançar o favor de Deus. A única coisa que lhe cabe para alcançar o favor de Deus é confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o que eu recomendo você a fazer nesse instante. Estarei orando, curve a sua cabeça aí, onde você está. Nós estaremos orando por você, para que Deus o alcance com sua misericórdia e graça, com a graça salvadora que somente Ele pode nos dar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor, na sua infinita graça, planejou enviar Jesus Cristo para cumprir toda a lei. Aquilo que Moisés escreveu, aquilo que os profetas vaticinaram, profetizaram. O Senhor Jesus veio e nele se cumpriu todas as coisas. Ele cumpriu a lei, somente Ele poderia fazer isso perfeitamente. E a justiça dele, a reta justiça dele, caiu agora, Senhor. É vinda sobre nós, nós somos justificados pelos méritos de Cristo. A justiça que Ele alcançou, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, e cumprindo toda a lei, agora nós podemos desfrutar dela, ter o perdão dos nossos pecados, confiando em Jesus. E somente Ele, somente Cristo Jesus, é quem pode interceder por nós diante do Pai. É quem pode nos garantir a salvação. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem nos justifica. Ninguém pode nos condenar. Nós somos filhos teus, Senhor, pelos méritos de Cristo. Estamos justificados por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É pela fé em Cristo que nos colocamos na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, Ele quando doença vier. Ele é Deus, se curar eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu não adoro pelo que Ele é. Acho que houver
sendo Deus, sendo fiel. Ele é Deus, se quando eu for, Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, 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 Deus é Deus. Se fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus pela palavra. Obrigado hoje, obrigado pastor Jair. Obrigado, irmãos, também pelas canções ministradas. E, irmãos, a gente teve essa dificuldade com a internet hoje. Desculpem, mas vai além da nossa possibilidade aqui. Como o pastor Jair explicou, a gente vai tentar ver nessa semana. Provavelmente domingo que vem, a gente já faz uma alteração que a gente estava para anunciar a igreja. Talvez já domingo que vem a gente vai transmitir apenas pelo YouTube, tá bom? Para ver se facilita a transmissão, para não cair aí o sinal. Mas a gente vai tentar comunicar bem direitinho pelas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se você estava assistindo esse culto pelo Facebook, depois você faz a experiência, clica no canal do YouTube da igreja, faça a sua inscrição, tá bom? E aí você faz a experiência depois também, clica no culto de hoje ou no culto do domingo passado para você ver a diferença da transmissão no YouTube, principalmente que você pode acompanhar pela sua Smart TV, se você tiver esse recurso em casa, ou até no computador também com mais qualidade aí na imagem. Vamos ver se a gente consegue resolver aí nos próximos dias. Agora, um comunicado da igreja, então, dos próximos 2 domingos, seguindo as orientações do governo de São Paulo e da prefeitura aqui de Santo André, nossos cultos presenciais estão suspensos, tá bem? Então, domingo 21 e domingo 28, vamos transmitir apenas online, tá bom? Então, espalhe aí a notícia nos pequenos grupos, nos ministérios da igreja, para os seus familiares e amigos também. Convide alguém, gente, para participar conosco online das transmissões do culto nos próximos dias, porque com certeza você pode estar abençoando alguém com esse convite, que a palavra do Senhor chegue a tanta gente que precisa ouvir a palavra do Senhor nesta hora, tá bem? Nesta próxima quarta-feira, às 20h30 também, nós vamos manter o culto online de oração. Nós tivemos a experiência 2 semanas atrás também, semana passada e anterior, e tem sido uma boa experiência, gente. Tem sido um bom momento para a gente se conectar, estarmos ali unidos, juntos e intercedendo uns pelos outros. Você é nosso convidado também, próxima quarta-feira, nessa quarta agora, às 20h30, pelo aplicativo Google Meet. Meia hora antes do acesso ali a esse aplicativo, vai estar ali disponível o link no Facebook da igreja, tá bom? Basta você acessar, clicar, é muito simples o acesso. Você clica, vai ser direcionado diretamente ali para a página do Google Meet, aí você aguarda alguns segundos, que a gente já autoriza a sua participação com todo mundo. A gente tem feito uma reunião que dura em torno de 1 hora, podendo acabar um pouquinho antes, mas a gente está tentando evitar de passar de 1 hora para não ser cansativo, porque a experiência online também tem suas limitações, mas tem sido um bom momento para a gente ir à palavra de Deus e orarmos uns pelos outros. É necessário nesse momento. E só queria destacar mais uma vez, irmãos, então, lembrando que todas as atividades da igreja, todos os ministérios, a gente vai estar fazendo os encontros online. Jovens, adolescentes. Aliás, ontem tivemos a primeira
reunião de adolescentes online pelo aplicativo Zoom, foi às 5 da tarde. Nesta semana, sexta-feira, eles vão começar uma atividade nova, eles vão intercalar entre sextas e sábados, de acordo com a semana, e a gente vai também informando aí os irmãos pelo Facebook, tá bom? Mas ontem, Marcos e Michele, obrigado pelo carinho de vocês, e o grupo que se reuniu, eu e a Ade participamos também, fomos ali intrusos ali na turma, mas a gente foi bem acolhido, bem-vindos também, e que gostoso, gente, foi um tempo muito especial, e para os papais, mamães e os adolescentes de 13 a 17 anos, a partir de sexta-feira que vem, essa turminha vai começar uma caminhada com o curso Alfa. Eles vão fazer a versão do curso Alfa Jovem, que é uma maneira que explora a fé cristã num ambiente que você vai aprender alguns valores essenciais da fé, mas também um espaço para você fazer perguntas. Então, adolescentes, 13 a 17 anos, a partir de sexta-feira que vem, o curso Alfa, começando aí, encontros para você, vai assistir um vídeo online e depois um tempo de comunhão, de perguntas, para a gente poder crescer, um espaço para você tirar suas dúvidas também sobre o que é a fé em Cristo Jesus, tá bem? A gente vai divulgar mais na semana. Irmãos, pequenos grupos, você que está fora ainda desse espaço da igreja, de comunhão, de crescimento, de cuidado, participe, segundas-feiras, quintas, sextas e sábados, online. Os irmãos têm se encontrado também quinzenalmente, então busque participar, busque se informar. Os grupos estão também na página no site da igreja, ali com mais detalhes e informações. E vamos ficar firmes em oração, gente. Temos aí um desafio aí nos próximos dias e vamos aguardar. Vamos vivendo cada dia, cada semana, debaixo da graça, da misericórdia e da dependência total do Senhor, tá bem? E com as relações da nossa igreja, se você necessitar falar conosco, faça o contato sem hesitar, tá bom? Pelo Facebook da igreja, pelo Gmail, enfim, encontre um canal aí para falar conosco, estamos à disposição, apenas todos estamos enfrentando essas limitações pessoais e com as nossas famílias do distanciamento social nesse momento, então vamos com cuidado, vamos caminhar aí pela graça do Senhor, amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando nossas atividades aqui presenciais. E você que está online também, muito obrigado por participar conosco. Que Deus possa te abençoar também nesta nova semana que começa. Pai querido, obrigado por esse momento que nos reunimos como teu povo. Obrigado pela palavra que foi pregada. Obrigado por esse tempo de adoração, de louvor. Bendito seja o teu nome. Estamos começando mais uma semana, debaixo da tua graça e direção também, Senhor. Sustenta teu povo, sustenta a tua igreja, guarda-nos no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Até breve, igreja. Deus abençoe a todos.